Olá, turma do sexto C da Escola MF de Vila Tomazina, São Paulo. Aqui é Maria, amiga da Mariana, a professora de ciência de vocês. A Mara me pediu para responder essas perguntas que vocês fizeram sobre o universo, porque vocês estão agora entrando nesse estudo e eu também entrei nesse estudo tem uns 3 anos, desde que eu fui estudar fora para poder entender mais sobre o universo e sobre a vida aqui na Terra e talvez em outros planetas, né? Para começar, eu escolhi a pergunta do Matheus Oliveira e ele pergunta quantos anos exatamente o universo tem. Então, Matheus, interessante é que a gente tem uma noção bem precisa da idade do universo. Esse cálculo é bem preciso. Tem uma margem de erro de 80 anos, então a gente pode realmente confiar nesse cálculo. E ele nos diz que o universo tem 13,7 bilhões de anos de idade. A Vitória está curiosa sobre a teia cósmica, e esse é um assunto realmente muito interessante. E a gente recebeu novos dados sobre essa existência dele. A confirmação da existência dessa teia cósmica foi ano passado. E essa teia realmente é como se fosse uma teia mesmo, uns filamentos. E ao que parece, esses filamentos conectam as galáxias por todo o universo. Vou botar aqui uma ilustração para vocês verem a ideia do que seria essa teia cósmica. E a gente também pode fazer a correlação de como se parece com os neurônios, né, do nosso cérebro. Você vê que é muito similar. E é um assunto bem interessante, mas não significa que nessas teias sejam onde tenham mais planetas. O que ela conecta mesmo são as galáxias. A Maria Eduarda quer saber o que é uma galáxia. Uma galáxia é um aglomerado de estrelas, de planetas, de gás, poeira. A Cauane perguntou em que galáxia nós estamos. O nome da nossa galáxia é Via Láctea. E ela tem esse nome porque quando o céu está bem escuro e você está numa posição favorável, você consegue ver o braço da nossa galáxia, né? Porque ela é uma espiral, ela tem vários braços. E quando você está num céu bem escuro, você consegue ver um desses braços que tem muita luz, então fica uma cor meio esbranquiçada. Eles deram esse nome porque parecia um caminho de leite. Láctea vem do leite. Por isso que a nossa galáxia é chamada de Via Láctea. E o Eduardo perguntou a idade da nossa galáxia. Então, nossa galáxia é bem antiga. A idade dela é estimada de mais de 13 bilhões de anos. E como eu falei na resposta da pergunta do Matheus, o universo tem 13,7 bilhões. A Lilian quer saber por que e para que serve a gravidade no universo. Então, basicamente, a gravidade serve para deixar as coisas juntas, do jeito que são agora. A gravidade é uma propriedade do universo, assim como a luz é uma propriedade do universo. E quase que não dá para imaginar o universo sem gravidade, porque apesar de ser a força mais fraca do universo, a força gravitacional, ela é uma das mais importantes. Por exemplo, a gravidade serve para a gente estar podendo caminhar aqui na Terra do jeito que a gente caminha hoje. E isso acontece porque a gravidade da Terra, né, nos atrai para o chão, literalmente, assim. Por exemplo, na Lua tem menos gravidade, então a gente sabe que lá, para caminhar, para dar um passo, é muito mais difícil, porque a Lua não está atraindo tanto, né? Então a gente está mais solto no espaço. Para tentar entender o que é a gravidade, é ter em mente que é uma força do universo que acontece quando você tem um acúmulo de matéria em algum lugar do espaço. E esse acúmulo de matéria vai exercer uma força no espaço ao redor dele. Eu vou mostrar aqui um GIF que é muito interessante para entender essa ideia de como um centro de matéria vai afetar o redor dele e vai atrair os outros objetos para ele. E é essa ideia de que o universo, né,
onde tudo existe, é como se fosse um tecido. O Luan tá me perguntando o que aconteceria se o Sol sumisse e me pediu para justificar minha resposta. Bom, para começar, se o Sol sumisse, o primeiro ponto é perceber que, como eu acabei de falar na pergunta anterior, o Sol é a nossa concentração de massa, é o que nos atrai, é nele que a gente está orbitando durante um ano, né? Então, se o Sol sumisse, a gente não teria mais aonde orbitar, porque a gente não teria uma atração, um centro que está, um centro de gravidade que está nos atraindo, e a gente não teria mais uma órbita. O que aconteceria é que aqui está o Sol, né? E a Terra está aqui. Se o Sol sumisse e a Terra estivesse aqui, ela sairia na mesma velocidade que ela está orbitando o Sol, ela sairia pela tangente, que a gente falaria, né? Como se fosse um estilingue, né? Bota a Terra num estilingue e ela ia varar pelo universo até achar um outro ponto de massa, né? De concentração, que ela poderia ser abrigada e começaria a orbitar. Mas antes disso tudo acontecer, a Terra congelaria, porque sem o aquecimento da luz solar, as temperaturas cairiam bastante. Não congelaria totalmente, porque o núcleo da Terra também gera calor, mas seria um desastre, porque a Terra não receberia mais luz do Sol, que é a nossa fonte de energia, então as plantas iam morrer, e como vocês sabem, as plantas são a produção primária da cadeia alimentar, e se você não tem a produção primária de uma cadeia alimentar, todo o resto da cadeia alimentar fica comprometido. Muitas respostas para essa pergunta vêm primeiro como falando, a gente demoraria 8 minutos para perceber que o Sol não está mais ali, porque a luz do Sol demora 8 minutos para chegar aqui na Terra. Mas isso é quase irrelevante, considerando que a Terra sairia em disparada pelo espaço sideral, e isso já teria efeitos desastrosos. Então eu espero que o Sol continue ali no lugarzinho dele. Agora, a Vitória quer saber se alguém já entrou num buraco negro. Não, isso é tecnicamente impossível. Você não conseguiria entrar num buraco negro e sair com vida para poder falar alguma coisa sobre ele. Nem mesmo a luz consegue sair. O buraco negro é uma coisa muito interessante que a gente está tentando entender mais sobre. E parece que a primeira imagem de um buraco negro deve estar saindo nos próximos 2 anos, que foi um projeto para tentar captar uma imagem do buraco negro por meio de ondas, porque ele não é nenhuma luz, então vê-lo realmente é difícil. A Júlia Moreira e o Isaac perguntaram se é verdade que o Sol está se expandindo e que um dia ele engolirá os planetas. Verdade, nosso Sol, quando ele estiver na fase final de vida dele, ele vai se expandir e vai realmente sequestrar os planetas do sistema solar, e depois ele expele essa camada externa dele, essa expansão que aconteceu, ele vai expelir, formando a nebulosa planetária, que é linda, vou mostrar para vocês. E depois disso ele vai ficar do tamanho da Terra, então ele vai diminuir bastante de tamanho e vai ficar brilhando ali até esfriar e virar uma cinza, como se fosse um incenso que queimou, e quando para de queimar ele vira uma cinza. Então nosso Sol daqui a 5 bilhões de anos vai ser uma cinzinha no universo. Giovanni quer saber o que aconteceria num choque de galáxias. Então, Giovanni, tem umas simulações que eu vou até mostrar aqui para você. As galáxias podem se atrair, se unir, se misturar e se separar depois, ou elas também podem se unir e virar uma super galáxia, ou elas podem se misturar e se separar de uma forma
desigual, então vai ter uma galáxia maior e uma galáxia menor. A Júlia Pieta perguntou se é possível morar em outra galáxia ou em outro planeta. Então, em outra galáxia eu acho bem difícil, porque a gente ainda não tem nenhuma tecnologia de transporte que nos permitiria viajar para outra galáxia. No futuro eu não sei, mas num outro planeta eu acho possível, né? Já que, por exemplo, a gente tem Marte aqui do lado e a gente já tem tecnologia para chegar lá e os planos são para habitar Marte no futuro próximo. Ou a Lua, que é ainda mais perto, e eu também acho um destino muito interessante para uma colonização humana. Mas todos esses pontos ainda têm que ser muito revistos, né? Tem toda a questão de proteção planetária. Será que a gente pode chegar num planeta assim e habitá-lo? Mas no futuro eu acho que a gente vai sim morar em lugares que não sejam só a Terra. Agora, a Marie quer saber se tem possibilidade do mundo acabar. Então, Marie, a possibilidade do mundo acabar, eu diria que a mais provável seria do que eu falei da resposta anterior, de que quando o Sol estiver na fase final da vida dele, ele vai se expandir e vai sequestrar, né, engolir os planetas do Sistema Solar, e aí os planetas vão acabar, né, o mundo vai acabar. Porque essa frase também do mundo acabar, né, também tem muito a ver com como nós humanos usamos, né? E nesse sentido, podemos dizer que tem várias formas, né? Por exemplo, se um meteoro atingir a Terra e tiver consequências como, por exemplo, o que a gente acredita que aconteceu com os dinossauros, né? E essas consequências afetariam muito o mundo do jeito que a gente conhece e o usa, né? Mas no sentido literal, assim, né, do mundo acabar mesmo, eu acredito que seria só quando o nosso Sol estiver na fase final da vida dele, daqui a 5 bilhões de anos, então ainda falta muito, pode ficar tranquila. A Mirella quer saber por que existem as estações do ano. A Terra, enquanto ela gira ao redor do Sol durante um ano, então por 365 dias, né, que é o ciclo de rotação da Terra ao redor do Sol, ela recebe mais Sol em certas partes dela. Isso acontece porque a Terra ela não está girando ao redor do Sol de forma retinha, ela está um pouquinho inclinada. Mas para vocês visualizarem isso melhor, eu vou botar uma imagem aqui enquanto eu falo, para vocês poderem entender. Como vocês podem ver, a Terra tem uma angulação enquanto ela gira ao redor do Sol e enquanto ela gira ao redor dela mesma. E a gente vê que conforme ela gira ao redor do Sol, as partes que vão receber maior luz solar, elas ficam diferentes, né? Ficam os opostos, são os chamados hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. E a gente vê que em dezembro, quando é verão, a parte do hemisfério sul está mais inclinada, está mais exposta ao Sol do que o hemisfério norte, que está na inclinação, ele está mais afastado do Sol, por isso que lá é inverno quando aqui é verão. E aí isso ocorre durante o ano todo. Por exemplo, o oposto do que eu acabei de falar, no dia 21 de junho. No dia 21 de junho, a gente vê que o hemisfério norte é o que está mais exposto ao Sol, por isso lá é verão, enquanto o hemisfério sul está com a inclinação mais distante do Sol, por isso que aqui é inverno. Um ponto muito interessante das estações também, e dela ser causada por essa inclinação da Terra, é que a Lua ajuda muito a Terra a se manter nessa inclinação. Tem uns cálculos que dizem que se a Lua não existisse, a inclinação da Terra seria de 85 graus e não de 23. Ou seja, ela estaria muito mais inclinada. Então, por exemplo, onde é a Antártica agora, seria como se fosse o Brasil, uma região tropical, super quente. A Thaís me perguntou por que sentimos o calor do Sol e não de outras estrelas.
Então, Thaís, isso acontece porque o Sol é a nossa estrela, então a gente sente o calor da nossa estrela. As outras estrelas estão bem distantes da gente. Por exemplo, as estrelas que a gente vê no céu, né? Elas estão muito distantes para a gente sentir o calor delas, então é por isso que o Sol é que é a nossa fonte de calor, de energia, porque é a nossa estrela, como eu falei já nas outras respostas, é no Sol que a gente orbita. Então, a Mariana me perguntou se tem possibilidade de existir um planeta igual ao nosso. Levando ao sentido literal da sua pergunta, que é um planeta igual, idêntico, ou seja, todos os elementos na mesma proporção e organizados da mesma maneira, eu diria que não. Eu acho muito difícil terem planetas que são irmãos gêmeos, né? Que são estruturados iguais e têm as composições iguais. Eu acho bem difícil. Porém, similares, eu já acho mais provável, né? Vale sempre ressaltar que Marte, o nosso vizinho aqui do lado, ele tinha condições aparentemente bem similares à Terra, e sem falar em alguns exoplanetas que a gente tem observado recentemente, tem alguns candidatos, né, que são bem similares à Terra, mas igualzinho, nesse sentido literal, eu acho bem difícil. Bom, agora vem uma série de perguntas sobre vida extraterrestre, que é um assunto que eu gosto bastante. E a primeira pergunta é do João Vitor, que me pergunta o que eu sei sobre ETs e se eu acho que eles existem. João, eu acho que deve existir vida em algum lugar fora da Terra, já que nós temos exemplo de vida aqui na Terra, então a gente sabe que pode existir, né? Se a gente tem um exemplo de uma coisa, a gente sabe que é possível. Então eu acredito na possibilidade de vida fora da Terra, mas totalmente diferente do que talvez seja o que é mais falado sobre ETs, né? Que seriam aqueles homenzinhos verdes que chegam aqui na Terra em naves espaciais e querem guerra e querem abduzir todo mundo. Para mim isso é muito mais ficção científica do que ciência. Então eu não acredito desse jeito, né? Mas a minha área é essa, né? A astrobiologia. A gente tenta entender a vida aqui na Terra em lugares extremos para poder pensar em vida extraterrestre, né? Em outros lugares, primeiramente aqui no Sistema Solar, que é onde a gente pode analisar, né, melhor, mas claro que em outras galáxias e ainda mais longe, né? E isso tudo que eu falei agora meio que já responde a pergunta da Samantha, que ela me pergunta quais são as possibilidades de vida fora da Terra e que tipo de vida seria. Então, as possibilidades a gente acredita que tenham, sim, e a gente olha a vida aqui na Terra, porque querendo ou não é o único exemplo que a gente tem realmente, né, de vida. E incrivelmente aqui na Terra a vida é achada em todos os lugares, fora os lugares onde a gente mata, tipo uma sala de cirurgia no hospital, que ali tem que estar livre de qualquer tipo de vida. Quer dizer, a vida de quem tá ali ainda continua, mas eu quis dizer contaminação, né? Porque como a gente vê a vida, né, em forma microscópica, né, o que seria a contaminação lá na sala de hospital, ela está em todos os lugares. Do ar até o fundo do oceano, do deserto à floresta, do vulcão à geleira. Então a gente vê que a vida aqui na Terra é um sistema muito adaptável. A gente consegue achar ele em todas as condições possíveis. Então a gente olha esse tipo de vida aqui na Terra e a gente foca ainda mais nesses ambientes extremos, né? Como por exemplo vulcão, geleira, deserto e fundo do mar e no ar, para ver como a vida se comporta nesses ambientes, como que ela consegue sobreviver a essas condições. E aí a gente tenta extrapolar
para outros lugares. E a geração de vocês, eu tenho certeza que vai ser crucial para ajudar nessa descoberta de diversas coisas em diversos assuntos, porque vocês são o futuro, então eu tenho certeza que a expansão desse nosso conhecimento vai ter a mente de muitos de vocês nela, então fiquem animados e entusiasmados e vão atrás do que vocês gostam de estudar, porque tem muito a se contribuir. A Caitlin me perguntou quantos astros existem no universo e o que me motivou a estudar o universo. Porque os astros, eles às vezes são definidos como os planetas e às vezes são definidos como as estrelas. Então aqui eu vou falar um pouquinho dos dois. A gente sabe que existem mais sóis, ou seja, astros sendo vistos como sóis, existem mais sóis do que grãos de areia na Terra. Então existem muitos sóis, muitos mesmo. E aí, para ter uma ideia dos planetas, a gente sabe que em cada uma dessas estrelas, que são mais de... a quantidade é maior do que a quantidade de grãos de areia na Terra, em cada uma dessas estrelas tem pelo menos um planeta orbitando elas. Então, a gente sabe que a quantidade de astros como planetas é maior do que a de estrelas, porque se tem pelo menos um planeta para cada estrela, isso quer dizer que tem mais, né? Como, por exemplo, o nosso Sol tem mais de um planeta. Então, a gente sabe que existem mais planetas do que estrelas. E o que me motivou a estudar o universo, que é a segunda pergunta da Caitlin, foi puramente esse desejo e curiosidade de saber onde eu existia, né? E qual que era esse meio que eu existo, que é o universo. E o que é mais interessante para mim no universo é que ele é muito cheio de mistério, né? Então, é quase uma fonte de conhecimento infinita. E aí isso é um bom combustível para minha curiosidade, porque eu sei que sempre vai ter algo mais que eu posso entender melhor. E a gente sabe que quanto mais conhecimento a gente ganha, mais a gente vê que a gente não sabe nada. Então, eu acho essa parte muito animadora e o universo é uma fonte quase infinita. E a Amanda Bianco, ela me pergunta como é que foi a minha experiência de estudar fora e depois de tudo que eu aprendi, eu ainda acho que eu vou para o espaço. Então, a minha experiência foi maravilhosa. Eu estudava numa faculdade federal do Rio, chamada Unirio. Eu estudava biologia lá, licenciatura, ou seja, para dar aula. Mas eu descobri essa paixão pelo universo e pelos mistérios do universo, junto com a microbiologia. E aí eu fui estudar fora para aprofundar mais nessa questão dos dois extremos, né? Da microbiologia e do universo, que vai desde o pequenininho, que são organismos unicelulares, que são bem pequenos, a gente vê só pelo microscópio, junto com o estudo do universo, que é uma coisa que a gente vê por telescópios. E essa união dessas duas ideias, para mim, sempre foi muito inspiradora. E eu fui estudar fora e foi maravilhoso, melhor do que eu poderia imaginar. E eu acho sim que eu vou para o espaço, eu estou fazendo meu caminho até lá, né? Eu acredito que eu seja capaz e eu estou me capacitando para fazê-lo. Ou não, a gente nunca sabe o futuro, né? Mas eu acredito que eu tenho potencial e que eu posso fazer o que eu quiser, assim como vocês também podem. Então, ter essa ideia já move montanhas, né? Já leva a gente para muito longe. Então, se eu não chegar no espaço, eu sei que eu vou chegar pertinho dele, sabe? Então, tamo aí e vem comigo. Obrigada por terem mandado essas perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e entendido um pouquinho do que é essa complexidade do universo. E eu encorajo vocês a irem na internet e procurarem livros e vídeos e vão saciar essa sede de conhecimento e curiosidade, porque essa é uma das melhores coisas que a gente pode fazer com a nossa vida, é ganhar conhecimento e
reconhecer que ter o privilégio de ganhar conhecimento é uma coisa especial, então dar valor à educação e ao conhecimento, e é assim que a gente vai evoluir mais. Beijo!